mulher antiquada, com o nariz grande e encarquilhada. Estimia e contumaz. Boa noite, observadores! Calma aí. A gente vai falar sobre as bruxas de Salem com a Laila. A gente fez uma mini pesquisa em sites, vídeos, mas a gente tem uma base aqui pra falar um pouco com vocês. E a gente pegou um site aqui e a gente vai dar uma mini lida e dar a nossa opinião sobre o assunto. E é isso. Quem foram e como morreram as bruxas de Salem? Tocando no assunto de o lugar de Salem. Série de julgamentos e execuções na América colonial do século XVII mostrou até onde o fanatismo religioso pode chegar. O caso mais famoso de caça às bruxas aconteceu em 1692 e 1693 nos Estados Unidos e levou mais de 150 pessoas para a cadeia, das quais 25 morreram. Bastante gente. Bastante gente até. Principalmente pra época. Ainda mais que era uma vilazinha, né? Sim. E fora que, tipo, muitas pessoas, tipo, morreram na cadeia ou morreram de outras formas. Sim, porque não finalizaram o julgamento. Que nem Teve gente executada, né? Foi 19 pessoas executadas e... É que também teve a galera que não queria entrar em julgamento, que nem a gente viu ali do caso do homem que morreu porque não queria entrar em julgamento e foi pra forca. Só alegria. Só de defender alguém, você já... Claro. É meio que o negócio da política do lugar, né? Meio que segue um... Sim. Ao menos a gente não tem mais isso, né? Brasileiro. Depende, né? De vez em quando. A região de Salem era uma colônia britânica, rachada por ataques indígenas e atormentada por pequenos crimes e disputas de terra. Lá, os puritanos estabeleceram um governo em que a igreja comandava tudo. A população considerava a mulher submissa ao homem. Ou seja, tipo, é igual aconteceu muito... Isso ficou um bom tempo, aconteceu muito isso sobre a igreja comandar a maioria das coisas e todas as pessoas têm que seguir aquela religião específica. É que nem ele me fala, uma forma de governo, digamos assim, também. Que a igreja era o centro de tudo, todo mundo seguia as regras disso. E não tinha um governo em si, era a igreja que a gente... porque a igreja meio que governava a monarquia. Sim, e ficou mais ou menos isso que a igreja falava, era o que eles... O que tava certo. E até hoje, de vez em quando, tem gente que fala assim. Não vamos dizer que não acabou ainda esse modo de pensar. A mesma coisa sobre o modo de pensar da mulher ser submissa. Sim. Em fevereiro de 1692, durante o inverno excepcionalmente frio, Betty Paris, filha de 9 anos do ministro religioso de Salem, pegou uma doença estranha. Contorcia-se de dor, gritava, sofria de febre e reclamava para os médicos do vilarejo que parecia estar sendo picada. Hoje, a ciência tenta explicar a doença como uma combinação de asma, abuso infantil e epilepsia. Outra tese, a garota teria ingerido um fungo presente no pão, mas na época ninguém sabia o que era. Nossa. E por isso ela foi morta. É que por conta do não conhecimento das coisas, a galera meio que tenta justificar com coisas não muito... plausíveis. Muito convencionais e pegam coisas muito idiotas. Porque provavelmente eles pensaram que era outra coisa, mas era só uma coisa que ela acabou que Na ela época ingerindo. eles não tinham nem ciência o suficiente pra ela. Sim. Porque, e muitas vezes, as pessoas elas ainda têm muito isso, que elas têm medo do desconhecido e por isso elas acabam fazendo coisas Tanto é que erradas hoje por em causa do dia, medo. muitas pessoas não vão no médico, mas procuram sintomas na internet e se medicam errado. Isso acontece muito. É que por conta de não Elas saber... meio que acham que sabem, só que elas não fazem a menor ideia. É isso que eu ia dizer. As pessoas não sabem o que tá acontecendo e começam a criar umas teorias sobre... E acaba que vão informando outras as pessoas que acreditam na história e viram um bolo de problema, porque... Vira um efeito bola de neve. Porque não foi uma pesquisa em si. A pessoa foi lá, achou que era aquilo, falou e pronto. É a mesma coisa da bruxaria. Sim. Uma pessoa ali viu que a menina tava doente, se contorcendo, falou: tô achando que ela tá possuída pelo demônio. Tipo isso. Sim.
parte 3. Outras 6 garotas, incluindo uma prima de Beth, também desenvolveram os sintomas. Elas se contorciam em poses grotescas e diziam sentir mordidas e beliscadas no corpo. O médico William Griggs? Griggs? Sei lá. É Griggs? Griggs. William Griggs sugeriu que a origem do problema seria sobrenatural. A família ficou obcecada com a hipótese. Ou seja, É um pouco ele que a gente deu a falou. entender que ou elas estavam possuídas ou elas eram bruxas. Tipo isso. O que na realidade foi bem engraçado o fato meio que que a mesma coisa, na verdade. um médico começou a fazer esse tipo de hipótese ao invés de ir atrás do que realmente seja. É porque também era lá pelo século XVII, lá as pessoas eram muito desinformadas. Então, É que Tipo, a tecnologia na- avançou muito, né? Exatamente. Tipo, na época da Na peste época era negra. só plantas medicinais. e Na tudo assim. época da peste negra morreu tanta gente porque eles não tinham muita medicina avançada. quando alguém sabia da medicina, queimava porque achava que era bruxaria. Então, não ajudava muito. Quando o pessoal falava, não, eu acho que eu sei qual que é esse problema. Ele falava, xixi, não sabe não, cala a boca. Porque na maioria das vezes eram as mulheres, né? Igual as consideradas bruxas que faziam E chá. daí entrava nesse modo que a gente tava falando antes, que a igreja comandar e dizer que aquilo não tá... Não tá certo. É, Enfim, naquela época, um livro fazia muito sucesso. Escrito por Cotton Mather. Cotton Cotton Mather. Memoriais Providências. Memoráveis. Isso aí, Memoráveis Providências. Descrevia o caso de uma lavadeira de Boston, suspeita de bruxaria. E o comportamento de uma vítima da suposta bruxa parecia o de Beth. Foi o que faltava para o início de uma onda de pânico. meu Deus, o meu cérebro desligou ou nessa Não, frase. Tá, é que Não, tipo assim, é- ó. Deu seria- aquele efeito bola de neve, né? É. Virou um livro famoso de uma mulher que tava tendo o mesmo sintoma ali que a menina. Daí falavam, não, agora tá certo, agora é bruxaria, 100% confirmado. Sim. Como se tivesse certo. Só que a galera, eu duvido que alguém foi atrás pra realmente entender os sintomas em si, porque a galera gosta do desconhecido, e eu até entendo. Eu sou uma pessoa que ama o Mas desconhecido é que, tipo assim, ó. e vê essa teoria, mas tem gente que exagera e bota O umas negócio coisas também que, né? é que não é que eles eram e não eram fascinados com o desconhecido porque eles tinham muito medo do desconhecido, eles achavam que eles sabiam de tudo. Pois é. Se vocês pararem pra pensar, tipo, hoje em dia não existe mais sobre falar de bruxas. Porque Tipo, hoje em dia feiticinho, tipo, botar umas ervas pra fazer aquela um que negócio. isso- simpatia. É que isso, na realidade, é denominado uma bruxa natural. É uma coisa que a galera prefere mais ir nesse caminho do que ir pra umas coisas mais religiosas em si. Só que a galera não se aprofunda tanto nos outros significados. Alguns até vão por a moda, que virou moda ter cristais, ou coisas do tipo. Eu mesma tendo. Eu mesma tendo. Mas é que eu, na minha situação, eu realmente gosto. Tem gente que, vamos fazer moda, vamos ter... Olha aqui, eu tenho um cristalzinho, eu sou tão bruxa. Eu sou tão diferente das garotas. Ou dar um igual de Harry Potter, começa com aquelas barras. Sim. Sendo que não tem nada a ver com bruxaria mesmo. Pois é. Enfim, resumidamente, a galera segue uma linha e acha que aquilo tá totalmente certo. E, e meio que foi nisso. Só que não é 100% sempre assim. A primeira suspeita foi a escrava Tituba. Não se sabe ao certo se era de origem africana ou da América Central, que contava lendas de bruxas e voodoos do folclore de seu país para as meninas. As crianças acusavam outras mulheres como autoras de feitiço para tentar escapar da forca. Tituba confessou ser bruxa e voar com vários companheiros de feitiçaria. Então ela voava na vassoura. Que nem a Tony começou a rir. Mas isso também veio muito de preconceito. E até também. das próprias crianças. Tipo, que criança não ia Sim. gostar de escutar uma história diferente. É que, na realidade, pelo que conta aí, era meio que ameaçar das crianças. É também Eu entendo E que muita tipo, os pais gente- deviam botar muita coisa na cabeça. Muita gente, tipo, indígena e de origem africana era acusada de bruxaria por causa da religião do país delas. Por causa que tinha aqueles ritual de honrar deuses, acabavam achando que era bruxaria. Na realidade, a galera pega muito pela ponta, assim, o que realmente é a história.
Por exemplo, a própria macumba, a origem dela, por exemplo, eu vou tocando nesse assunto totalmente, mas a própria origem da macumba era para... se eu falar, eu tenho muito medo de vocês se informarem errado, mas era quando os escravos fugiam de onde eles eram escravizados, os senhores feudais, outros escravos botavam um pouco de comida, água, carne, enfim, coisas que eles conseguiam comer por eles ficar dias caminhando na floresta para conseguir achar uma vila onde tenha outros escravos que fugiram. E nisso tinha as comidas no caminho e isso era considerado uma macumba. Então, a história pela metade virou muito comum. É como se fosse um telefone sem fio que a galera vai contando pela metade. Isso acontecia muito na época desse negócio de telefone sem fio, de fofoca. A fofoca da Idade Média. Era literalmente a fofoquinha da... Porque daí vai uma pessoa falando, nossa, eu ouvi dizer que essa menina tá se contorcendo. Daí chega lá em outra pessoa, depois de umas 10 vezes de fofoca, daí aquela menina é uma bruxa, vamos ter que queimar ela. Aquela guria tem um demônio no corpo, Tipo vamos assim, matar. na época não existia jornal. As pessoas não eram nem um pouco informadas, né? Sim. Aí vinha... Mesmo com o jornal, né? O jornal às vezes também dá aquelas... Mesmo quando tinha jornal, às vezes o jornal dava aqueles clickbait, Agora aqueles fake news. Agora é muito difícil ter fake news no jornal. É que também, na verdade, vai muito pelo também a cabeça vazia das pessoas. Porque tem muita gente que se tu falar qualquer coisa, a pessoa, meu Deus, isso é verdade. E começa, a compartilhar e vira aquilo... E aquilo tá certo e ponto, e ninguém tá errado. Sim. Número 6. Outras acusações seguiram um exemplo de Tituba e passaram a confessar que estavam meu Deus! Atormentadas. Atormentando as meninas amando do diabo. O governador William Phillips, é Phillips? Eu acho que é Phipps. Não sei. Parece é que Phipps. a pronúncia parece em inglês geralmente eles trocam o PH por F, né? Phillips, Não, é que não tá Phillips, tá Phipps. tá faltando um L, né? Ou escreveram errado, tá Phipps. Tá, enfim, esse William aí. William. Criar. Criou uma... Meu Deus, calma aí que minha dicção falha Vai lá, totalmente. você consegue, confia. Criou um corte para julgar os casos de bruxaria. Formado No por caso, uma 5... corte. Sim, formados por 5 juízes. Os réus não tinham o direito de ter Testemunhas a seu favor. isso. Então, pelo que eu entendi, as bruxas, elas eram acusadas E eram por, presas crianças, e daí... pronto. elas eram presas e pronto, porque não tinha nenhuma testemunha. Elas podiam falar, tipo, não, é porque eu não sou bruxa. E eu falar, você tem testemunha? Não, não posso ter. Aí, tipo, estavam pena. esses Que pena, você vai morrer. juízes, esses cinco juízes ali, e eles falam, não, porque eu acho que tu é bruxa e pronto, tu vai morrer agora. Esse que é a parte... Eu não posso falar o palavrão, mas complicado da situação. Por causa que eles pegam e julgam a pessoa e não, tu não tem testemunha, tu se ferra aí, tu vai pra lá. Não tem uma pessoa com realmente um conhecimento, com... É que nem como é que funciona o julgamento hoje em dia, né? Tem uma pessoa que tem todo o conhecimento do direito da pessoa, todas as coisas lá. Mas hoje em dia a gente pode ter álibis, testemunhas. Sim. Graças a Deus. E lá era só um bando de pessoa que foi escolhida e pronto. Ela vai dizer que se tu vai morrer ou não. Sim, exatamente. Tipo, sei lá, você via uma criança, ela E naquela- ouvia uma menina contar na rua sobre uma historinha, daí ela, nossa, mamãe, eu acho que essa menina é uma bruxa. Tipo, não tentando ofender a menina nem nada. E daí a mãe dela ia lá, jura, eu acho que essa moça aqui é uma bruxa, você vai ter que prender ela. E daí a pessoa ela só não tinha direito de testemunha, não tinha direito pra nada, ela só ia presa. Porque o que ela ia falar? Eu não sou uma bruxa? Então... Não, e tipo, nessa época em si, a maioria dos julgamentos, assim, antes de ser criada essa corte, era feita pelo padre, né? Não Porque- era muito justa, né? Não era justo. nunca foi. Eu vi um filme uma vez, acho que vocês já devem ter assistido, A Rua do Medo. Sim. Não, Eu acho que eu não assisti. eu não assisti, mas eu tenho Tá, uma base que mas aconteceu. enfim, o último filme, que é o primeiro, Já dando spoiler, né? Quem Já não deu quiser spoiler pôr o vídeo pra... que é o primeiro... Mais pra frente. Tipo,
Se a gente conseguir editar direitinho, a gente bota quanto tempo lá. Tipo, o plot twist é que o padre fez o pacto com o diabo e ele acusou uma mulher de bruxaria porque ela tinha se deitado com outra mulher. Tipo, Caramba. ela tava namorando outra mulher e naquela época, Homofobia. 1600 e pouco. Era 1600 e alguma coisa. Também. Esse é o problema. É o preconceito que leva a outro preconceito, que leva uma bola de neve, que daí, morte. Aí, tipo assim, ele que fez o pacto com o diabo, não falou nada. A terra começou a ser amaldiçoada pra caramba. E aí, no fim... Ele falou a palavra com C. Falou palavrões. Vamos ter que cortar, vamos ter que botar uma hora de golfinho no vídeo. E aí, no fim, ele pegou e acusou a mulher que tava se deitando com a filha dele. Porque a galera... Isso também é um pouquinho exemplo do machismo, né? A galera meio que usa aquele... Meu Deus, princípio de que a mulher é sempre a pecadora nessa relação de traição. Então, tipo, oh, meu Deus, você está com o demônio, você está com isso, está com aquilo. E, ai, meu Deus, sabe? Eu não sei como é que entra na cabeça da pessoa. Aquele negócio que a gente falou antes. Tipo, a mulher não pode fazer nada, mas o homem pode fazer tudo. Sim. Exatamente. E ele também vem muito dessa linha de preconceito que eu tinha falado antes, porque o preconceito de racismo leva à bruxaria, o preconceito de homofobia leva à bruxaria, o preconceito de machismo leva à bruxaria. Tudo na época levava a sofrência da mulher por bruxaria. É que, na realidade, como a igreja era a que comandava tudo no geral, era tanto o envolvimento com o carinha lá de baixo ou bruxaria, que dá na mesma. Tipo, eles diziam que as mulheres que eram assim eram mais submissas a se deitarem com o diabo. Sim, e era muito seja, aquela tipo, coisa da indecência em si também. É tipo, oh meu Deus, eu não acredito que essa mulher não está sendo 100% submissa a mim e ela está me seduzindo. Oh meu Deus, ela é do diabo. Era tipo Sim, se a mulher, inclusive uma coisa que é uma coisa muito sem sentido, se a mulher ela é atraente, também poderia dizer que ela era uma bruxa, porque Sim, ela porque está ela fez fazendo feitiço pra te atrair. Exatamente, tipo, eu Tipo, não... o cara que era casado, por exemplo, né? Sim. Tipo, ele era casado e daí ele via uma mulher na rua que era super bonita, super atraente, tipo, natural. Mas daí ele achava, não, porque essa menina tem que ter feito um pacto com o demônio pra ser tão atraente assim. Ela tá me seduzindo, ela tá usando feitiços contra mim. Porque eu sou um homem do bem, eu sou um homem puro da igreja. E às vezes a mulher só te deu um oi numa feira, enquanto ela tava Exatamente. comprando... E o que é triste é que isso acontece até hoje. Daí começa a fazer tudo um... Só que não acontece tanto ela é do demônio. Acontece mais ela está fazendo isso para me seduzir. Daí entra naquele outro conceito. Aí hoje em dia já é chamado de outro jeito, né? Caso... Vamos cortar um pouquinho que a Vamos, gente precisa. a gente já acabou saindo do assunto. Vai, Vivi. Tá, a primeira julgada foi Bridget Bishop. Bishop, sei lá. Bishop. Bridget Bishop, sei lá. Shopping. Bishop. Com poucos amigos e cheia de conflitos com os vizinhos, era a acusada perfeita. Além de ter sido detalhada por bruxas, confessas, uma testemunha disse ter visto Bridget roubando ovos e se transformando em um gato. A pena foi morte por enforcamento. As mortes por enforcamento, que eram... Que ou era isso ou era fogueira. Tá, gente, então assim, ó, aqui entra o que eu falei. A mulher era super atraente, tava comprando ovos e aí eles falaram que ela roubou e se transformou num gato. Às Sim. vezes também Acusaram é ela de coincidência, por, sei lá, aparecer um gato. Oh, meu Deus! E a mulher ter sumido, tá ligado? Também muito aquela Superstição? do gato preto, que ele dá uma sorte. que ele dá azar. É aquele lindo estereótipo dessas coisas de que Que o gato preto era bruxa. Um montão Sim. de estereótipo que tem nesse núcleo, assim, que nem o gato. E o gato, ele vai trazer coisa má, não tem gato preto. Até hoje em dia, assim, tem gente que já olha com uma cara estranha. Diz, eu tenho um gato preto. A gente fica, como assim? Mas gatos são, tipo, eles eram considerados animais de bruxas mesmo. Sim, É sim, que depende porque... da E também época. tem muita gente que ainda fala, tipo, gato é um bicho traiçoeiro do demônio. Não, mas é que nem eu falei, depende da época. Tanto que na época Não, dos sim. egípcios era, Mas, tipo, sim, um deus. Era um adorados. deus, sim. Por Mas causa isso que os no deuses eram Egito. animais. Sim. Isso no Egito. Tipo, a gente tá falando aqui dos Estados Unidos.
E da Inglaterra. É que nem eu falei, vai de cada criança de cada lugar. Sim. Tem até aquele coisa da vaca. A vaca, qual lugar mesmo que não pode matar? Eu não lembro. Eu não sei. Ai, Laila, eu acho então que você não falta falou isso pra também. gente. Não, tem um lugar que a vaca é sagrada. Não sei, mas deve ter um lugar aí. Pesquisa no Google. Depois a gente bota aí qualquer coisa. Pensando no Google aqui agora. Vaca sagrada no Google. É que tem lugares que cada... Vai de cada... Tanto religião quanto... Tá carregando, não. Vai, continua falando. Depois a gente volta nesse assunto quando carregar. É. Eu acho que agora é 8, é Yasmin. Sou eu. Mais de 150 suspeitos foram presos. Houve 20 execuções, incluindo um homem esmagado por pedras. Ah, caramba, então ele foi esmagado por pedras. Ele não foi morto do jeito que a gente achou que ele teria sido. Não foi enforcado. Esse foi o que a gente sei tava lá. falando? Não sei, talvez. Ah, gado. Meu Deus do céu, acabei de ler o resto. 2 cachorros também foram condenados à morte, acusados de serem cúmplices das bruxas de Salem. Cara, Meu não, já Deus. basta os gatos, agora os cachorros também. Até uma menininha de 4 anos, Sarah Good, foi acusada pelas crianças. A pequena passou 8 meses na cadeia. Ah, vai. Ao menos ela não morreu, né? É muito essa coisa, muito... Como é que eu posso Na dizer? Índia. Falando da vaca sagrada, é na Índia. É, agora achamos aqui graças... Em seu livro The Myth of the Holy Cow, o mito da vaca sagrada, assim traduzido para português, o historiador indiano, sei lá o quê. Tá, enfim, não pode matar a vaca, né? Não pode... É, a gente chegou nesse assunto do nada. Enfim, mas... Ah, cara, tu acusar uma menininha de 4 anos, pelo amor de Deus. E a ainda pelas criança, outras crianças ela foi dependendo, acusada. nem saiu das fraldas ainda. E ela ainda foi acusada pelas outras crianças. As outras crianças olharam pra ela e falou, bruxa. É que entra muito a criação dos pais, né? Tu botar aquilo na cabeça da criança, a criança fica tipo, meu Deus, eu preciso fazer isso porque meus pais me falaram. Porque criança, tudo que ouve, faz. Então, Isso acontece até hoje com, tipo, conceito de racismo, de preconceito. Ou tipo assim, tem muitas crianças que os pais dizem, se fulaninho fizer isso contigo, tu revida. Ou tipo, se você é uma pessoa assim, então você não é de Deus, daí a criança acredita. Porque nenhuma criança, ela nasce, tipo, sabendo de preconceito, ela é ensinada. Então, Eu criei uma família de fora. Eu cresci muito com essas coisas assim, de tipo, se fizer tal coisa, tá errado, não é de Eu Deus. também. sim. Então, sei lá. Então, meio que não dá pra culpar também as crianças ter julgado. Foi mais os pais, a culpa em si. Sim, porque os pais eles ficavam falando tanto de bruxa, que daí as crianças foram lá e viram aquela pessoa, sei lá, talvez as crianças não gostavam da Sarah, e daí elas falaram, não, eu não gosto dela, eu acho. Meu Deus, agora minha mente bugou, calma. Tá, vai lá, começa a ler o próximo. A gente divide esse agora pra captar aquele gravando. Então, gente, voltando aqui ao assunto, né? Eu tô usando minha capinha como anti-estresse. Depois que eu Eu acho que, na verdade, esse daqui é o último parágrafo. Então, quer que eu leia tudo? Posso ler? Não, lê metade, daí a gente fica comentando no meio. Tá bom. George... Jorge. Do It a Coisa. É o George. Jorge Burroughs? Nossa, parece nome russo. Ai, sei lá. Não é nome russo, mas... Burroughs. Haha, Burroughs. Cara. O ministro da igreja. Ixi, já lá E da vem. igreja. Esse daí foi o enforcado. Esse foi enforcado. Tá, a gente sabia que tinha um menino que tinha sido enforcado. É Vai lá, que comentaram continua. por cima no vídeo que a gente viu. Foi enforcado como líder das bruxas e por enfeitiçar soldados em uma campanha fracassada contra os índios. É aquele negócio, né? Eles perderam e acharam que foi bruxaria. Sim. Tá, sim, era tipo... É que assim, Eu tô surpresa que não acharam que era bruxaria dos índios. essa parte das terras de Salem pertencia aos índios e eles achavam que estavam certos. Sim, porque era colônia inglesa, era ainda na época do colonialismo. É que a galera vai muito, tipo, se você ganhou... se você ganhou no...
Ó a dicção. Se você ganhou no argumento comigo, você está provavelmente roubando. Você provavelmente deve estar fazendo uma coisa de muito errado. E o negócio dessa época era que achavam que os índios, em todos os lugares, eles achavam que os índios eram seres inferiores porque eles não faziam a mesma língua. Eles não falavam a mesma língua, eles não tinham a igreja, eles não faziam a mesma religião, porque tudo na Europa era católico. Foi praticamente colonização aqui, né? Meio que você segue outra religião, você fala e age de jeito diferente, você vai receber como é ser uma pessoa de verdade. Exatamente. E a gente tá fazendo certo, estamos fazendo pro seu bem. E quem falava, tipo, não, a gente não vai querer fazer isso, a gente quer ainda praticar nossa religião porque a gente tá acostumado com isso, essa é a nossa civilização. Aí eles matavam. Eles matavam. Tipo, Porque era bruxaria. Eles botavam como escravos, eles tacavam eles no fogo. é que simplesmente não Era seguir... muito esse negócio. Eles roubavam as terras e achavam que estavam certos. Como é que é mais a palavra? Eu esqueci a palavra. Igual aconteceu aqui no Consegui. Brasil, né? Desculpa, mas aqui É, no o que eu Brasil- falei. Assim, né? Portugal tá errado. É narcisismo. Essa palavra. Achei a palavra, gente. Achei a Devolve palavra. nosso ouro. Narcisismo. Nem tem mais ouro. É literalmente o próprio narcisismo. Eu tô certo, tu tá errado. É sempre esse o argumento de quem tá no poder. Tanto nessa época, na questão da bruxaria. Você falou o argumento certo, tá fazendo coisa certa. Mentira. Tu só tá sendo bruxo. Não tem, Exatamente. não tem um argumento válido. Simplesmente pega umas coisas nada a ver e pronto. É isso. Sim. Eu tô certo, você tá errado. Você é bruxo porque você tá errado. Pode ir. Historiadores afirmam que os juízes se empenharam no julgamento para transferir a culpa por sua própria Abre defesa aspas. inadequada da fronteira. Fecha aspas. Fecha aspas. Já que eles lideraram a guerra mal sucedida. Ou seja, tipo... Como assim? Tipo... Peraí que a gente... Bugou a cabeça. Bugou um pouco. Peraí, deixa eu ler de novo. Historiadores afirmam que os juízes se empenharam no julgamento para transferir a culpa por sua própria defesa inadequada da fronteira, já que eles lideraram a guerra mal sucedida. Tá, tipo... Ah, tá. Eu acho que eu entendi também. Eles... Meio que tipo... Laila, o que você tá fazendo? Volta. Voltei, gente. Calma aí. Basicamente, ele não conseguiu defender os negócios, ele não conseguiu... Eles fizeram um negócio mal sucedido, eles não conseguiram vencer ali a guerra contra os índios, e daí falaram, então, você é meio inadequado, né? Eu acho que você é líder das bruxas, porque as bruxas estavam populares na época. Provavelmente foi isso. Ai, como é que é mesmo o nome daquela... Tipo, botaram toda a culpa Eu tenho um ótimo neles. exemplo. Sabe aquela garota... A gente tava falando, eu, tu e Yasmin, esses dias, eu acho, daquela garota... A gente tava falando mesmo, agora que eu lembrei, foi Qual tu. garota? Aquela de 14... Não, acho que ela teve 16 quando começou. Que ela ajudou... como é mesmo? A francesa da Guerra dos 100 Anos? A Joana? A Joana Dark. Isso aí, a Joana Dark. Eu esqueci que eu ia falar sobre ela. Aí você ferra, né? É, isso aí. Agora que eu lembrei. Ela tinha aquelas visão, só que daí começou a não ser bem sucedida a guerra. A galera falou, tu vai morrer porque tu é bruxa. Então é literalmente isso que aconteceu com o cara. Tu tá ferrando com a guerra, morre. É isso, não tem... É tipo isso. Eu não acredito que a gente tá perdendo por sua culpa. Vai morrer, vai. Não tem... Meu Deus, é tão idiota tu pensar que gente adulta fazendo esse tipo de coisa que não... É o puro orgulho de não conseguir dizer que eu errei, sabe? Ou ok, sabe? Ui, que Por ódio. isso que, tipo, qualquer relação hoje em dia, tanto de amizade quanto relacionamento, ou com a família mesmo, não dá certo por orgulho. Muitas vezes a gente fica tipo, eu tô certa, a pessoa sabe que eu tô certa, só que às vezes tu tá errada. Isso é um problema do ser humano, né? Isso no geral, as pessoas não querem trabalhar isso e só acham que tudo bem ser assim, mas não tá tudo bem, não tá tudo bem. Se você é assim, pare, agora. Os últimos parágrafos falam bastante do que a gente tava falando antes. Muitos dos casos se resumiam a isso. Vendetas pessoais que, agravadas por uma certa carga de fantasia, geravam acusações de, abre aspas, obra do diabo, fecha aspas. Os últimos julgamentos ocorreram em abril de 1600...
1593. A maioria das condenações foi revista entre o final do século XVII e o início do século XVIII. Hoje, o caso é considerado um exemplo de histeria coletiva. Porque, Literalmente o que a gente falou antes. como eles começaram a só, tipo, não, você é bruxa, não, você é bruxa, eu não gosto de você, você é uma bruxa. É que, vamos ser sinceros, eu acho que o adulto é só uma criança crescida. Porque É literalmente isso. as brigas são as mesmas, só muda a gravidade do assunto. Porque, na verdade, tu tem mais, como eu posso dizer, a palavra, mais liberdade. Não é liberdade em si, mas também... Expressão. Não só liberdade, mas em si no geral. Por exemplo, uma criança não pode simplesmente achar uma arma, pegar e atirar em alguém. Mas um adulto pode, então a gravidade aumenta. Mas são umas brigas desse tipo, tipo... Ah, eu tô certo e tá errado, Pedrinho. É umas coisas que Pedrinho, quem é Pedrinho? Pedrinho, a Laila está brava com você. E o pior é que isso acontece até, fugindo totalmente do assunto, mas isso acontece também, tipo, nas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial foi basicamente um negócio que alguém atirou ali no cara que tava numa visita em outro país, e daí jogaram no ar que foi complô da política ali do país, e que sei lá o que, e daí deram guerra. Aí eu me explicando, que sei lá o quê? Pior que foi assim que todas as guerras aconteceram. Até a guerra que tá acontecendo agora. O tipo, puro orgulho. não bate! Bate na cama! Porque, tipo assim, ó. Você quer bater, bate na O mesa. cara lá achou que tava certo pegando as terras lá da Ucrânia. E por isso que Basicamente não, você tá errado de querer suas terras, eu estou certo de querer suas terras. E daí a Ucrânia tava, não, eu estou certo de querer minhas terras, você está errado de querer as minhas terras. E daí E daí deu uma briga. Lembrando que, na verdade, voltando ao assunto das bruxas que a gente tava falando também. Então, gente... Peraí que caiu a gravação por um momentinho que eu fui tentar arrumar. Então, voltando ao que eu tava falando. Bruxas? Em relação às bruxas. É claro que tem, sim, esse mundo das bruxas, assim, que a galera vê muito sobre e que entra nessa quesito religioso até. Só que o que a gente tá querendo falar é que tem tópicos que são coisas que não tem consenso nenhum o que eles estavam falando, né? Tipo, tu fez alguma coisa, bruxa. Não é essa questão. Tem gente que segue essas coisas, que nem a bruxa natural, que não segue em si uma religião. Às vezes pode ser até uma bruxa católica, mas simplesmente só segue esse raciocínio de ter energias positivas, que é mais ou menos isso. É praticamente a única coisa que a bruxa natural, a maioria das coisas que ela faz, ou que a maioria se concentra, não quero dizer que no geral, mas pega mais ou menos... Meu Deus, eu tenho TDAH, parem de mexer no computador. Tá bom, todo como da Vivian. Ah, legal. Cara, Vivian, você concentra. Vivian, Ela concentra. tá roubando minha mesa pra eu desenhar. Mas, olha, tem cada tipo. Não vamos dizer, não é mentira, mas querendo ou não, é essa coisa da galera não entender o lado de todo mundo. Cada um tem seu jeito de agir, pensar. Então, se a pessoa... É muito essa intolerância. Tanto isso entra no geral. Homofobia, racismo, machismo, tudo. São pessoas que não conseguem entender que tem pessoas que agem e vivem de jeito diferente delas. Então, tipo, se a pessoa acha que uma pedrinha vai trazer uma energia positiva se ela deixar no sol, deixa essa pessoa ser feliz assim. Ela tá ficando feliz sendo assim. Sim. Deixa a pessoa. É esse negócio mesmo, porque daí uma pessoa tá ali sendo feliz na dela, acreditando nas coisas dela, e daí vem outra pessoa, não, porque você não pode acreditar nisso porque eu acredito nessa coisa. Ou Tipo, aí vem uma pessoa assim, ai, porque o que o fulano vai pensar? Ou a própria verdade coisas da igreja, de gente então, conservadora. a igreja eu genuinamente não entendo, porque a igreja ela acredita nas coisas dela e isso faz ela feliz. Daí outras pessoas vão lá e acreditam nas coisinhas dela, tipo a religião, sei lá, do próprio país. Tipo, sei lá, alguém do Japão vem aqui e daí outra pessoa começa a ficar, não, você não pode acreditar nessas lendas japonesas, você tem que seguir a igreja católica, não faz nem sentido. É que assim, gente,
a igreja, eles entram... Eu não digo no geral. Pra mim, a igreja, o significado seria acolher todo mundo e no que a questão de Deus, de todo mundo... Exatamente. Como é que eu explico uma palavra bonita, né? É que, tipo, tem muita gente O próprio da respeito. igreja. Tem muita gente da igreja que eles só perderam o valor de Deus. É que, assim, na verdade, a questão não é o problema na igreja, são as pessoas que estão nela. Exatamente, porque a ideia da igreja é um negócio legal. E, tipo, um Deus que tá ali e ele dá o significado de, tipo, amor e coisa do tipo, família. Sim. E daí você segue as coisas dele, você tem amor pelo próximo, você Só que o problema respeita é o que as próximo. pessoas vão limpando a história e dizendo que aquilo tá certo porque viu na Bíblia, mas na realidade a pessoa só tá trocando Interpretando do jeito dela. e trocando. É que nem, vamos ser sinceros, aquela parte que diz, né, que é pecado ser homossexual, eles traduziram errado. Eles traduziram errado, E porque ele- era um negócio de pedofilia. Era um negócio de pedofilia. Que é ou errado. de estupro, Por não favor. lembro. Era estupro ou Eu pedofilia? acho que eram os dois até. Que os dois estão errados, pelo amor de Deus. Sim. E eles me disseram, bom, é isso e pronto. Então, a galera que está na igreja, não digo todos, não quero generalizar porque... Porque tem muita gente da igreja que é genuinamente muito legal. Inclusive as guri... Não, deixa pra lá, eu vou falar. Mas Calma assim, lá. meio que... Meu Deus, eu fugi da minha linha de raciocínio quando eu Vai tava lá, falando. vai lá, consegue, você consegue. Mas, tipo, a galera vai trocando as histórias e não fica uma coisa certa. É muito aquela intolerância. E no fim, vira o que vira. Porque não precisava ter todas essas mortes, mas o que a igreja quis foi aquilo e... Por fim, a opinião do nosso pássaro. Peraí, tadinho, ele tá comendo. Fel, qual é a sua opinião? Você tem alguma opinião sobre o que a gente discutiu? Você gosta da igreja? Orfeu, você é bruxo? Ele não quer falar. Eu acho que ele não quer falar, ele é tímido pra Ele câmera. tá tímido. Mas acho que vocês escutaram ele falar. Tô tentando me comunicar. Ele tá tão sereno. Ai, Ele tá chegando pertinho. É que ele poderia falar melhor, agora fala. Ele quer ver o que tá acontecendo. Orfeu. Orfeu não vira as costas assim. Eu acho que ele não vai falar. Ah, Orfeu, tu ficou falando no meio do vídeo. É porque ele tava comendo agora há pouco. Acho que ele está com Tímido. fome e tímido. É. Mas então, Vocês Orfeu... entenderam os argumentos dele, né, gente? Sim, ele tem bons argumentos, eu juro. Ele tá dançando. Ele parado. Não, mas ele tava indo pra frente, pra trás, pro lado. Mas então, Orfeu, você tem alguma opinião sincera sobre como que o nosso podcast tá indo? Você tem algum feedback pra nos dar? Verdade, mano. Começar a cantar uma música. Tem que tentar se comunicar com o bichinho. Enfim, gente, o Orfeu está tímido. Mas vocês devem... Gente, a Yasmin tá traduzindo. Peraí. Tô traduzindo aqui. Vocês devem ter escutado ele falar antes. Enfim, é isso, nosso podcast. Tchau, meu Tchau. Tchau, observadores! Que sou só eu que lembro seu nome!